Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e depois de passar 2 semanas testando o novo Nintendo Switch 2, hoje é meu review completo como um early adopter do sistema. Eu deixei de lado o meu Asus ROG Ally, que estava sendo o meu portátil principal até então, para focar no Switch 2 e extrair o máximo dele para tentar ajudar vocês se vale a pena ou não. Mas assim, já dá para saber pelo número de vendas que ele bateu todos os recordes que a indústria estava esperando por causa da fama do Switch 1. E eu já adianto que o Switch 2 é um excelente console, uma excelente continuação do legado do Switch. Mas nessa primeira versão tem grandes pontos negativos. Mas vamos lá, olha, se você jogou em um Switch de primeira geração, seja o LCD ou o OLED, vai se sentir em casa quando pegar o Switch 2. Ele seguiu praticamente o mesmo design, porém ficando maior. Aliás, bem maior. Inclusive, isso melhorou um pouco o conforto. Pelo menos pra mim, depois de jogar por várias horas, eu achei que o conforto ficou melhor. Só que o Switch está longe de ser um portátil confortável, igual um Steam Deck da vida, que tem um grip bem melhor atrás, ou até mesmo igual um ROG Ally, que tem esse pequeno grip aqui que ajuda para ficar horas e horas jogando. Nessas 2 semanas, só usando o Switch 2, eu consigo falar isso com propriedade. Melhorou, mas depois de algumas horas jogando, você vai sentir seus dedos doendo, a mão aqui atrás sem jeito. Então assim, se quiser melhorar a jogatina, compra essas cases do AliExpress que adicionam uma protuberância aqui atrás, né, para melhorar o grip. O bom é que não é muito caro. Os Joy-Cons agora se prendem magneticamente, isso é incrível. Diferente do Switch 1, que você tinha que encaixar ele, né, deslizando assim, e uma galera, né, colocava de cabeça para baixo e travava o Joy-Con aqui, querendo ou não, é um videogame que muitas crianças vão usar. Agora, com esse encaixe magnético, não tem esse problema, porque ele só vai conectar de um jeito. Não dá para você colocar o Joy-Con do lado direito no lado esquerdo, colocar de cabeça para baixo e por aí vai. E também dá para usar o Joy-Con como mouse, é só você virar ele para baixo assim, né, o da direita, que aparece uma setinha ali no Switch 2 e você consegue usar como mouse. É legal para jogar jogos que originalmente foram pensados com mouse, né, como por exemplo o Civilization, que tem para Switch 2, mas eu mesmo não usei muito esse recurso. E já que estou comentando sobre construção, é uma construção boa. Ele tem um plástico todo texturizado e quando a gente pega na mão, dá pra perceber que é um portátil bem rígido, ele não faz aquele barulho rangendo igual o Switch 1 fazia, quando você pegava e dava uma torcida nele assim. O que é legal porque, mais uma vez, muitas crianças vão usar esse portátil. O ruim desse preto mais texturizado, né, meio brilhante, é que ele mostra um pouquinho sim de marca de gordura. E por enquanto, temos apenas o Switch 2 disponível nessa cor preta. Se você é chato com gordura no seu console, vai ficar passando um paninho toda hora. E para finalizar essa parte de construção, um upgrade bem legal é que agora temos 2 USBs tipo C. Uma de baixo para a gente conectar na dock, igual era no Switch 1, e agora temos uma em cima para conectar acessórios, às vezes um fone, às vezes a webcam nova da Nintendo, ou até mesmo carregar por aqui enquanto você joga, que dependendo é muito melhor do que colocar aqui embaixo, principalmente para jogar deitado. O tamanho da tela foi um baita upgrade, tanto na versão LCD, cara, em relação à versão LCD, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é até sacanagem, né? Saímos de uma tela aqui 6.2 polegadas para uma tela 7.9, até em relação ao Switch OLED, que tem 7 polegadas, é um upgrade. E também de resolução, agora temos uma tela Full HD com 120 Hz, sim! A Nintendo colocou uma tela de 120 Hz com taxa de atualização variável, que é muito legal, aqui no Switch 2. É uma tela também que suporta HDR10 e tem cores muito bonitas, tá? Em relação ao OLED, se você tem um Switch OLED, você vai sentir um downgrade no quesito contraste, né? Porque não tem como, o preto no OLED é preto, porque o LED se apaga, mas é uma tela muito bonita aos olhos. Uma coisa que eu não gostei foi seu brilho, tá? Bate 400 de brilho, o que assim, tá no máximo aqui o brilho e nem tá estourando tanto na câmera. Então, para jogar com um dia muito claro, eu estava viajando de avião usando o Switch 2 e eu tive que fechar a janelinha do avião para poder
enxergar melhor, porque o brilho estava no máximo, eu não estava enxergando muito bem, eu estava jogando Hitman 2, tem algumas cenas escuras. Então assim, o brilho eu achei que pecou um pouquinho. Me lembrou inclusive o Switch 1, que tem o brilho mais fraquinho, tá? Provavelmente numa segunda versão veremos tela OLED igual foi na primeira geração do Nintendo Switch. A gente sabe que a Nintendo não liga muito para hardware, né? E mesmo sempre lançando um console mais fraco em relação aos concorrentes, consegue entregar muito. Exemplo claro disso é a primeira geração do Switch, que quando lançou já tinha um hardware defasado, que era um chip NVIDIA, já tinha lançado há alguns anos, e mesmo assim conseguiu entregar um número incrível de vendas, jogos incríveis e até ports que me assustam de ver rodando hoje em dia. Já falei, vou sempre repetir, The Witcher 3 e recentemente, né, mas no final da vida dele, Red Dead Redemption 1 roda muito bem no Switch de primeira geração. Mas aqui na segunda versão eu senti que a Nintendo deu uma focada a mais no poder de fogo. Continua sendo um chip NVIDIA, agora mais poderoso, com 8 núcleos, 12 GB de RAM, ele tem compatibilidade com Ray Tracing e DLSS, também temos 256 GB de memória interna, o que é muito legal. E que de fato, para um console portátil, é bem poderoso. Se eu fosse colocar um Switch em uma posição entre os consoles hoje em dia, eu colocaria ele junto com o Play 4. Ou seja, vai rodar jogos mais pesados em Full HD ali, travado em 30 frames, e jogos mais leves você vai conseguir manter resolução alta pegando 60 quadros por segundo. Mas o interessante é que graças à retrocompatibilidade com o Switch 1, a performance nos jogos que na primeira versão, né, no Switch 1, tava assim, custando a rodar, no Switch 2 melhorou da água para o vinho. Vou falar mais uma vez do exemplo que eu adoro, que é o Witcher 3. Eu zerei o Witcher 3 pela terceira vez, ou segunda, não sei, nesse Nintendo Switch aqui. E cara, ele passava aperto pra rodar, viu? O jogo teve um downgrade gráfico enorme, ele não rodava nem em HD, tá? Ele ficava numa resolução dinâmica, dependendo de onde você estava no mapa. E quando você entrava na cidade, tipo Novidade, ficava ali rodando em 20 frames por segundo. Agora no Switch 2, meus amigos, é outro jogo. Dá pra perceber que a textura continua a mesma porque continua sendo um jogo de Switch 1. Mas o frame rate está cravadinho nos 30, o jogo está rodando numa resolução maior e a gente não tem mais aquelas quedas quando entra em uma cidade ou quando entra em um momento mais intenso para o processador. Outro tipo de jogo é o Batman Arkham Knight, que rodava muito mal no Switch e agora roda decente no Switch 2. É um jogo assim, mal otimizado até nos consoles de mesa, tá? Mas no Switch 2 você consegue ter uma experiência melhor. Mas esses são jogos que ainda não conseguem extrair o máximo do console. Tem outros jogos que receberam updates para rodar no Switch 2, como se fosse quando você comprava um jogo para o Play 4, colocava no Play 5 e ele recebia um upgrade para nova geração. O Hogwarts Legacy, por exemplo, virou outro game. Ele continua rodando em 30 frames, tá? Só que dessa vez a gente consegue manter 30 frames em Full HD, tá? Só que a textura tá muito melhor e principalmente a resolução, que no Switch 1 rodava muitas vezes abaixo de 720p. E esses updates temos vários gratuitos, que é só você colocar o cartuchinho ou baixar o jogo do Switch 1 que ele recebe um update, mas também temos outros pagos. Por exemplo, nos Zeldas, que são os best sellers, vamos dizer assim, do Switch, a Big N resolveu cobrar. E aí você paga lá R$60 no upgrade e aí consegue rodar, por exemplo, Breath of the Wild em 1440p, que é uma resolução muito maior que o Switch 1 e maior ainda que Full HD, além de pegar 60 frames, o que é um ganho gigantesco no jogo. Mas olha, vou ser sincero que só de você colocar o Zelda no Switch 2, ele já roda com mais frames, roda bem melhor, o jogo fica lindo e uma delícia de jogar, tá? E graças ao hardware mais parrudo, jogos como Cyberpunk 2077 rodam muito parecido com os consoles e a gente não teve que fazer um downgrade absurdo igual foi o Witcher 3 no Switch 1, tá? A experiência do Cyberpunk, por exemplo, é excelente. Ele não atinge o 4K, isso é impossível para um chip portátil como esse. Porém, usando a tecnologia do DLSS, a gente consegue atingir 1080p e 40 FPS no modo performance do jogo. Inclusive eu peguei alguns takes pra gente comparar, porque eu não comprei esse jogo, uma vez que eu zerei ele no PC e eu não queria jogar no Switch,
E cara, dá pra ver que em alguns momentos ele tava até melhor graficamente falando que o Play 4. O que é muito legal para um console, meus amigos, dessa espessura. Isso eu achei muito bacana e eu estou muito empolgado para ver os próximos jogos que, assim, vão conseguir extrair o máximo desse portátilzinho. Mas se alguém falar que, o Switch 2 vai rodar ainda melhor que um Play 5, cara, aí é ilusão de fanboy da Nintendo e olha que eu sou muito fanboy do Switch. Inclusive eu vendi um Play 4 meu na época, isso em 2018, para comprar um Switch de primeira geração e fui muito cancelado aqui. Quem é inscrito antigo do canal sabe disso. Me xingaram demais. E de Switch 2 mesmo, jogos que assim foram feitos para esse novo portátil, eu joguei horas e horas do novo Mario Kart World, que algumas coisas eu achei downgrade em relação ao 8, por exemplo, eu adorava o modo de 200 cilindradas que tinha, era bem mais difícil, e eu que já tinha zerado o Mario Kart 8 diversas vezes, gostava desse modo. Só que agora a gente tem um modo novo, que é o modo de eliminação, que é incrível, muito divertido mesmo, jogar online isso é uma doideira, tá? Temos personagens novos, roupinhas novas de personagem, que eu achei isso bem legal, você pode entrar numa fase e de repente achar uma roupinha, né? Você pega um item que você acha uma roupinha, seu personagem vira outro, isso eu achei fantástico. O gráfico eu achei muito polido, cara, é muito bem feito os jogos da Nintendo. E para finalizar, temos até o modo livre, né? No menu, você aperta a opção de modo livre no menu e você consegue explorar entre o mapa todo do Mario Kart World, que eu achei isso bem legal. E o outro jogo que eu estou jogando de Switch 2 mesmo, que eu comentei aqui nesse vídeo para vocês, é o Hitman World of Assassination. Ele estava em promoção quando eu entrei na eShop, o que eu achei interessante, porque eu não vejo tanto jogo bom assim em promoção na eShop, ainda mais com um console de lançamento. E assim, eu não vou mentir, em alguns momentos eu tive travadas, do nada o jogo simplesmente fechava. Só que no geral o jogo está rodando muito bem, está estilo gráfico de Play 4 mesmo, com a física bem legal. Algumas horas ele pega mais de 30 frames, eu consigo perceber isso. Outras ele fica cravadinho em 30 quando tem muita coisa acontecendo. E eu tô gostando demais de jogar no Switch 2. Eu acho que vai ser o primeiro jogo que eu vou zerar aqui mesmo, falta 4 missões para eu zerar. Mas assim, no geral, foi um baita upgrade de hardware em relação ao Switch 1. Ainda mais agora, com vários portáteis bons no mercado, né, como ROG Ally, Steam Deck OLED, Legion Go e por aí, a Nintendo com certeza não quer ficar para trás. E o Switch 2 vai impressionar muita gente ainda no quesito hardware e no quesito gráfico que ele consegue empurrar. Falando um pouco de sua dock, né, que é o principal ponto do Switch, né? A dock que te permite ligar o videogame na televisão e jogar no sofá com a galera. Essa é a parte mais barata do conjunto no quesito construção. Ela é mais simples. O plástico dela, inclusive, parece ser mais simples que a do Switch 1. E igual a da versão antiga, quando você coloca seu videogame lá, ele fica balançando, tá? Ele fica bem bambo, tem que tomar cuidado com isso. Continuamos com duas USBs tipo A do lado, né, para você conectar acessórios e tudo mais. Tem um saída HDMI com output 4K e ainda entrada RJ45, que ajuda demais para quem vai jogar online, coisa que a gente tinha na dock do Switch OLED. Outra coisa legal é que tem um fã interno para ajudar a baixar a temperatura do Switch, porque eu vou ser bem sincero que precisa, tá? Mandando o sinal 4K do Switch, ele dá uma esquentadinha boa. Isso acontece, né, porque quando a gente coloca na dock, o clock da APU sobe bastante para manter essa resolução elevada, então é normal ele esquentar. Mas por enquanto tá um calor que eu tô achando de boa. A gente escuta a ventoinha dele funcionando um pouquinho mais acelerada, mas nada que incomode. Aliás, nem tem como incomodar porque é uma ventoinha bem pequenininha. Mas beleza. Ele acabou de cair no chão, pessoal, ó. Eu vou cair! Não vai nada, pé de Mas o bichinho é bruto, ele já caiu umas 4 vezes comigo, né? E até agora nada. Mas agora os pontos negativos do console, que assim, podem te impedir de comprar um. O primeiro deles é a bateria. Quando eu peguei, eu até me assustei, porque eu tinha antes também um Switch OLED. Em relação ao meu Switch 1, eu achei ok. Mas em relação ao OLED, eu achei que
caiu muito rápido. Inclusive tem alguns testes rodando aí na internet que o pessoal colocou Mario Odyssey no Switch 2, no Switch Lite e no OLED, e o Switch 2 morre em tipo 2 horas e 46 minutos, enquanto o OLED dura mais de 5 horas. E nos meus testes, rodando um jogo pesado tipo Hitman ou até mesmo Mario Kart World, a bateria drenou em cerca de 2 horas e 10 minutos, depende muito do brilho. Quando eu tava com brilho no máximo, foi assim, 2 horas cravado. E cara, se você pega o ROG Ally X ou até mesmo o Steam Deck OLED, que são portáteis com um processador bem mais gastão que usa a arquitetura x86, o Switch 2 tá até um pouco pior. Se você pega o Steam Deck OLED, rodando um jogo bem pesado, ele vai durar aí 2 horas e meia, tá? Então isso eu esperava mais. Outro ponto bastante negativo é que a Nintendo ainda não resolveu o problema de drifts nos analogs. Sim, 2025 e o analógico do Switch 2 usa o mesmo tipo de tecnologia por resistor do Switch 1. No caso do meu, eu comprei aquele kitzinho Hall Effect no AliExpress e troquei. Meus analógicos agora estão à prova de drift. Mas o do Switch 2 ainda pode dar drift e já tem alguns relatos na internet, beleza? A galera fala que eles não usaram analogs Hall Effect, né, que funcionam pela variação do campo magnético, por causa do imã que tem aqui para segurar o Joy-Con, e aí ele poderia interferir no analog. Não sei, acho difícil, né? Se fizer bem fechadinho ali, acho difícil, mas tem que tomar cuidado. O meu até agora tá bem de boa. Inclusive, o do meu Switch 1, pessoal, demorou tipo assim 3 anos, 4 anos jogando direto pra dar drift. Outro ponto que, cara, eu achei muito chato foi o seguinte. A Nintendo agora está exigindo micro SD do tipo Express Card, que são bem mais rápidos para você colocar no Switch 2. E isso, sim, me deixa muito puto, tá? Mas, Gabriel, foi falado isso no evento. Gente, eu sei, calma, mas o ponto é, um micro SD Express Card de 256 GB hoje está custando quase R$400. E por pouco mais, você compra um de 1 TB da Alexa, que inclusive é o que eu estou usando aqui há uns 4 anos, e nunca tive dor de cabeça. Cara, faz o seguinte, não importa se o jogo vai rodar mais lento, eu já inclusive mostrei no meu Play 5 destravado, que eu fiz o vídeo do Play 5 destravado, rodando jogos do HD externo pela USB do videogame sem problema, só demorando um pouquinho mais para carregar. Coisa que a dona Sony falava que não, tinha que ter um SSD super veloz para os jogos funcionarem. Gente, deixa então a gente colocar um micro SD simples no Switch 2 e instalar jogos só de Switch 1. Pronto, eu vou ficar mais feliz. Mas não, se você coloca um micro SD aqui que não é Express Card, ele nem lê. E por último, mas não menos importante, o preço. E por incrível que pareça, custando $499 lá fora, né? Hoje é o console mais caro de lançamento da Nintendo. Eu achei que ele chegou para um preço até legal. Por menos de R$5.000 aqui no Brasil, vou ser bem sincero que foi uma surpresa. Beleza que quase metade dele foi imposto, né? É um Switch para você e um para o governo. Mas eu esperava um preço mais caro. Porém, é difícil falar para vocês comprarem nesse valor, ainda mais com jogos custando R$400. E aí, nesse caso, eu entro na Shopee, Mercado Livre da vida, e consigo indicar um Steam Deck OLED, que está basicamente o mesmo preço, tem 512 GB de memória, aceita qualquer tipo de micro SD, os jogos são bem mais baratos na Steam, e você pode emular muitos consoles usando o EmuDeck, inclusive o Nintendo Switch de primeira geração, com uma qualidade legal. Cara, é difícil. Mas se você quiser entrar na nova geração do Switch, eu sim gostei do hardware, acho que é um videogame muito legal, tem os pontos negativos, mas se você quiser entrar e jogar os novos exclusivos, vale sim a pena, porque é muito melhor que o Switch de primeira geração, a primeira versão, né, do Switch de primeira geração, tá? Olha o tamanhozinho da tela em comparação, gente. Isso aqui é um portátil que eu achava que estava mais em beta, tá? Eles resolveram tudo no OLED. Mas se você quiser até comprar um Switch de primeira versão, pode comprar um OLED, que você vai ficar muito feliz e tem muito jogo para jogar, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!